Bom, na aula de hoje a gente vai fazer a revisão do famigerado ciclo trigonométrico. Bom, a gente precisa, tá, criar o hábito de fazer o ciclo trigonométrico direto, tá? Eu sei que agora online fica difícil da gente fazer, mas vocês têm que ter esse hábito de construir o próprio ciclo para entender como que ele é montado, tá? Mas relaxem. Contanto que, olha só, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar que no ciclo trigonométrico o seno vai na vertical e o cosseno na horizontal, certo? Beleza. Os ângulos vão em função da circunferência do arco aqui, tá? Os ângulos são divididos em quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Cada quadrante mede 90 graus. Aí o que a gente viu nesse momento? A gente viu o radiano. Então, esses ângulos em radiano seria 0, π sobre 2, que é 90, π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 2π, que é o 360. Tá? Logo depois que a gente deu toda essa ênfase com o ciclo, a gente começou a falar dos ângulos simétricos, tá? Mas antes de eu falar da simetria, vamos falar do sinal do seno e do cosseno. Bom, a gente vê que o seno está no eixo y aqui, tá na vertical, tá? Ele vai de 0 a 1 e de 0 a menos 1. Ou a gente pode falar que é um intervalo de menos 1 a 1. Ele não tem valor maior nem valor menor que esse, correto? Sim. E o que a gente pode perceber? Que na parte de cima do 0 a 1, o seno no primeiro quadrante fica positivo. Tá? No segundo quadrante também está na parte superior. Também é positivo o seno. No terceiro e no quarto, você vê que a parte vertical está na parte abaixo da origem. Então, o seno no terceiro e no quarto quadrante, negativo, certo? E o cosseno? Bom, o cosseno é na horizontal. Na parte da direita da origem é a parte positiva. Então, primeiro quadrante, o seno é positivo. E no segundo quadrante, está na parte de cá. Parte da esquerda, cosseno negativo. Então, isso vai se repetir para o terceiro quadrante. E no quarto, ele volta para a parte da direita, sendo positivo. Certo? Beleza. Agora, qual é a parte importante da gente ver? A simetria. Que é a simetria? Os ângulos são simétricos dentro desse ciclo. Que é um ciclo, então ele está fazendo esse vai e volta, certo? Aí, quando a gente linka o primeiro ângulo, tá? Um ângulo qualquer, um ângulo θ, o que vai acontecer com esse ângulo θ? Bom, se a gente já perceber, por conta de simetria, ó, quando eu subir 90 não, θ aqui também subiu. Lembrando que o ciclo anda no sentido anti-horário, tá? Se você não quiser ficar analisando, para cima para cima θ, para baixo θ, e então aqui foi mais θ e aqui foi menos θ, o que você pode perceber? Decora. Não tem muito o que fazer, ó. Aqui é o θ, aqui é π menos θ, aqui é π mais θ, aqui é 2π menos θ. Ou como eu fazia com a entidade de vocês? Bom, eu pegava esse ângulo aqui, botava o θ aqui, eu já projetava a minha simétrica de baixo. Então, se aqui é mais θ, aqui vai ser menos θ. Olha lá. 360, 2π, menos θ. Aqui, quando eu fiz essa jogada para baixo, como eu sei que para cá ele aumenta, então aqui eu somo θ, aqui eu tiro θ. Lembrando sempre dos extremos dos quadrantes. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π. O que vai acontecer? O ângulo vai ser o mesmo. O que vai mudar exatamente são os sinais. Então, qualquer ângulo que eu colocar aqui, tá? Se eu colocar o ângulo de 30, o que vai acontecer? Aqui vai ser o seno de 30, aqui. Aqui também vai ser o seno de 30, ó. Você viu que segue até a mesma linha aqui? E outra, é o mesmo sinal. Tá? Ou você pode ver a diferença, né? Bom, se aqui ele andou 30, aqui para baixo eu vou tirar 30. De 30 até aqui tem quanto? 60. Então daqui para cá eu vou somar 60. Então você quer 90 mais 60? 150. Então ou eu vou indo progressivamente, ou eu já chego e já olho, pô, aqui eu subi 30, aqui eu baixo 30. Aqui eu somo 30, aqui eu baixo 30. Fim, tá? E os extremos eu sei, né? Então, 0 mais 30, 360 menos 30. 180 menos 30, 180 mais 30. Isso para todos os ângulos notáveis que a gente já conhece. Beleza? Bom, e o que tem de novo aqui? Fora, a gente não falou nada de novo, tirando a simetria. Bom, são os sinais, os valores
nos extremos dos quadrantes, tá? Para seno e cosseno. Bom, se a gente analisar o seno, olha só, aqui eu estou no zero. O seno é aqui na vertical. O que está entre menos 1 e 1? Exatamente o zero. Então, seno de zero é igual a zero. Então, a gente vai usar uma tabelinha bem esperta, que a gente já falou nas aulas anteriores, para tentar definir isso aqui, tá? Tentar ver se aparece na imagem os dois. Acho que aparece. Aparece. Tá safe. Ó, então o que vai acontecer? O seno de zero. Zero tá aqui. Tá bem em cima do zero. Seno de zero. Vou botar um vermelhinho aqui, ó. Vou botar uma risca aqui. Aí. Seno de zero, então. Tá bem aqui. Zero. Certo? Beleza. Próximo, seno de π sobre 2. Ó, tá bem em cima do 1. E o seno é na vertical. Então, seno de π sobre 2, 1. Vamos pro π. Lembrando que o seno é sempre na vertical. Tá bem no zero, bem no meio. Zero. Tá? O que mais? 3π sobre 2. Tá aqui. Tá bem no extremo do seno, que é menos 1. E por fim, o 2π, que também volta ao meio, que é zero. E a gente vai fazer esse mesmo procedimento no cosseno. Cosseno é na horizontal. Bom, quando eu estiver no zero, tá aqui, vai bater bem em cima de quem? Do 1. Quando eu for para o 90, tá bem no meio entre menos 1 e 1. Então, cosseno de π sobre 2, zero. Aí o cosseno de π bate bem em cima do menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 bate no meio da horizontal, que é o zero. E o cosseno de 2π bate bem em cima do 1, igual a 1. Então, esses são os novos arcos que a gente tem que ficar esperto quando aparecer, porque a gente vai fazer operações com eles mais tarde. Então, vocês precisam fixar essa ideia do ciclo trigonométrico. Ah, Vitor, eu não consigo. Tira a dúvida, pergunta, vai, manda mensagem, faz em casa, treina, desenha o ciclo, sei lá, pega compasso, não precisa ter compasso, vai na mão, faz, inventa os ângulos, pega a simetria, treina conta com fração, principalmente quando começar os ângulos aqui simétricos com fração, tá? Vai aparecer o 3π sobre 4, 7π sobre 6. Então, treina essa conversão ou tenha a noção da fração. Lembrando que o seno e o cosseno não passam nem de 1, nem de menos 1. Certo? Beleza. Aí, o que eu passei na aula anterior? Eu passei a relação fundamental da trigonometria. O que seria ela? Aqui tá. Seria o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ah, Vitor, não entendi. Bom, na aula anterior eu tinha mostrado como é que ele sai. É um triângulo retângulo, ele vai lá, isso aqui é um teorema de Pitágoras. Fim, seno na vertical, que é o cateto oposto, cosseno na horizontal, que é o adjacente, e o raio é 1, que é a hipotenusa. Tá? Seria 1 ao quadrado aqui, mas seria 1 de qualquer forma. Ah, mas para que serve isso? Bom, serve para determinar valores, fazer equações, tá? Com seno e cosseno, não com o ângulo. O ângulo pouco importa, por isso que eu nem coloquei aqui. É exatamente o seno ao quadrado, é seno vezes seno, não é o ângulo ao quadrado. Também falei isso na aula passada. Então, eu dei alguns exemplos para vocês fazerem durante a semana e vou colocar aqui um exemplo qualquer que eu vou inventar agora, tá? Eu vou colocar lá, nem vou colocar decimal para não prejudicar muito vocês. Então, se eu falar que o seno de um ângulo, tá, vale 2/5, tá? Como é que eu peço cosseno desse ângulo? Se eu não sei a relação angular desse ângulo, eu não sei o ângulo pouco importa. Então, exatamente, eu vou ter que usar essa situação aqui. Eu vou ter que pegar esse seno e levar ao quadrado. Então, seno ao quadrado de x, eu vou pegar esse valor e vou levar ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a quê? 1. Isso virou uma equação. Eu não quero saber esse x não me interessa, o ângulo não me interessa, tá? O que me interessa é o valor do cosseno, não o valor do ângulo. Esse é o valor do ângulo, esse é o valor do cosseno, tá? Então, eu faço essa fração aqui, ó. Vai ficar 4/25 mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Passo essa fração para lá, subtraindo. Cosseno ao quadrado de x dá igual a 1 menos 4/25. Treina essa fração, eu sei que é um inteiro, então é 25/25 menos 4, que vai dar 21, então, certo? Então, o cosseno, ó, cosseno
ao quadrado de x está dando 21/25. Ah, mas ele quer o cosseno. O que eu tenho que fazer? Ué, exatamente, tirar a raiz disso aqui. Tá? Então, eu vou lá, passo raiz aqui. Então, o cosseno de x é igual a raiz disso aqui. Então, isso aqui vai dar raiz de 21/5. Olha lá, achei o meu cosseno. Não precisa transformar para decimal, não precisa resolver essa raiz, nada, tá? Senão, isso aí vai virar conta e a ideia não é conta, a ideia é entender o conceito. E isso aí vai se perpetuar para todas as outras relações. Como assim todas as outras relações? Lembrando que o seno e o cosseno tem uma relação também com a tangente. Lembrando que a tangente é seno sobre cosseno. Você não pode esquecer. A mesma relação métrica lá no triângulo retângulo é a mesma que você vai aplicar aqui. O ângulo aqui, ó, você viu que o valor do ângulo pouco importa. Deu para entender isso aqui? Beleza. Por quê? Porque a gente tem que falar das relações inversas. Da secante, da cossecante e da cotangente. Lembrando que a secante é 1 sobre... Ah, não, é o contrário, é tudo o contrário. É 1 sobre cosseno, é o contrário do cosseno. E a cossecante é 1 sobre o seno. Cuidado, porque o som vai te bugar. E a cotangente é normal, é 1 sobre tangente mesmo. Tá? Lembrando que a tangente é seno sobre cosseno. Se a cotangente é o inverso da tangente, então a cotangente também eu posso falar que ela é o contrário disso aqui. Cosseno de x sobre seno de x. Tá? Então eu tenho duas situações. Posso falar assim, se eu der o valor da tangente direto, ou se eu der o valor de seno e cosseno, eu posso tratá-lo desse jeito. Também dei exercícios para vocês fazerem essa semana passada sobre isso. Certo? Beleza. Por quê? Daí, o cara tava com tempo, né? Tava de pandemia em casa, não tinha o que fazer. Ele começou a brincar com isso. A gente já definiu isso na aula passada. Ele pegou a relação fundamental, pegou e dividiu tudo por seno ao quadrado. Ficou assim. Pegou essa aqui e dividiu tudo por cosseno ao quadrado. Ficou isso aqui. Então, eu posso brincar com essas situações aqui. Certo? Então, essa é a matéria de ciclo trigonométrico que a gente precisa sugar até aqui. Por quê? Porque eu vou começar a transformar isso aí em equações. Eu vou pegar essas situações aqui, tá? Não só essas, como as anteriores, de tudo de ciclo, só que eu vou colocar isso em equações, em situações, onde eu posso ficar variando o ângulo e o valor não vai me importar. O que vai importar é a situação que está acontecendo ali dentro, certo? Então é isso.